Olá pessoas, meu nome é Guilherme Rodrigues, estamos iniciando mais um podcast Prosa de TI, hoje com um camarada que a gente tem muita história, a gente fez graduação junto lá em 2007 que começou essa jornada e essa trajetória. Maurício Veloso Schwartzman, obrigado demais por ter vindo. Prazer é todo meu caro. Massa demais você estar aqui com a gente. Tamo junto. Tem mais gente daquela sala ali que a gente tem que chamar, que não deu pra chamar ainda, tem Forlan. Paulo também virá aí. Paulo Rodrigues Melhorato. Pô, só gente da elite, hein? Nada. É o que... o único pé rapado aqui sou eu. Nada. A gente chamou Hércules? Pode ser. Tem histórias engraçadas. Tem muita história. A gente tem que ir lá no Rio gravar. Porque tá lá. Mas é isso. Na beira da praia. Imagina? Não é? Vai ficar bom. Vai. Vou parar os comentários por aqui. Mas é isso. Olha, antes da gente falar desse encontro em 2007, que aí você já estava iniciando ali a graduação, a gente formou junto. Como que a TI chegou na sua vida? Qual foi o momento ali que despertou o interesse? Como é que foi essa trajetória até chegar lá no curso e até os dias atuais? Boa, obrigado, viu, Guilherme? Primeiro pelo convite, pela oportunidade de falar sobre a trajetória, sobre a área. Bom, eu comecei com uma instrução da minha mãe de fazer um curso técnico de informática em 2004. Tá. Eu nunca tinha tido computador na minha vida, nunca tinha visto nada. E a minha mãe falava que aquilo ali seria a profissão do futuro. E aí eu fui estudar no Cotemig. E aí quando eu cheguei lá em 2004 foi um susto, porque tinha um monte de gente que já tinha um pouco de habilidade, né? Os nerds da sala e tudo. E chegou eu lá, né? Todo acanhado, sem entender como aquilo funcionava. E aí eu fui estudar. Falei assim, cara, agora eu vou ter que estudar, não tenho o que fazer. Nessa época aí, teve aula com o Thiago e com o Thierry? Não tive, cara. O Thierry tinha saído um pouco antes e o Thiago acho que voltou logo quando eu formei. Mas eu tive aula com o Alexandre Siqueira, que deu aula pra gente. Alexandre Siqueira, se estiver vendo a gente aí, um abraço, porque eu quero trazer o Alexandre Siqueira aqui também. Esse cara é sensacional. Ele é... E o Gilmar, que eu não sei se eu consigo tirar de casa. Mas... E com o Elson, cara. O Elson foi meu professor. O Elson. Que massa. O Elson foi meu professor. O Elson me deu aula de C++. E aí eu me interessei pela área, gostei muito porque tinha uma grade voltada para gestão, então a gente tinha algumas disciplinas de gestão, contabilidade, organização de empresas e tal. E eu achei aquilo super interessante, assim. E depois... eu vi que para habilidade, para desenvolvimento não era o meu perfil, eu sou muito agitado, acho que você percebe isso, né, claramente. E eu fui me dedicar a redes. Eu tive aula com um cara, muito gente boa, Arthur Coelho, tá lá no Cotemig até hoje. Legal. Eu falei, cara, vou me aprofundar nisso aqui. Então, começou mais ou menos assim. Legal. Obrigado, viu, mãe? Visionária, profissão do futuro. Poderia ter virado jogador de futebol, mas não deu. A vida que segue. Mas ali, então, a gente tá falando de um momento que você ainda era curso ensino médio técnico, não era? Isso. Tá. E aí eram estágios? Como que você entrou na área? Como é que foi? Em 2005... Ou entrou depois da faculdade? Não, em 2005, no segundo ano do Cotemig, eu fui fazer um estágio com um amigo da minha mãe. Na verdade, ele é amigo dela, mas ele é marido de uma grande amiga. Leonardo Freitas, também mandou um abraço pro Léo aí, cara, gente boa. O Léo, ele tinha uma empresa que fazia aquela gestão do sistema da Feira do Livro, Feira Mineira do Livro. Tá. E aí ele quis me ensinar e tudo, eu ganhava R$50 por mês, cara, no estágio. O estágio era dentro da casa dele, lá no Prado, a mãe dele me dava almoço, era um negócio super, super legal, assim. E ali eu aprendi muita coisa de conceito. Muita coisa, tanto para a base de desenvolvimento que a gente acha que vou trabalhar com redes, eu não preciso saber nada de código, isso é uma balela, quanto para a parte de organização do dia ali, né? Como que você faz as coisas, o que vem primeiro, a ordem lógica do que você tem que priorizar. Então eu fiquei com ele durante um ano e depois eu fui para o estágio na Fundação Hemominas. E aí no estágio da Fundação Hemominas, que eu estava indo do segundo para o terceiro ano do Cotemig, eu não entrei na área de tecnologia, eu entrei no escritório de processos. Aí eu fui ser um braço de tecnologia dentro do escritório de processos. E apesar de ser uma empresa pública,
tinha muita... Como ela é muito especializada, né? Você tá falando de doação de sangue e tudo. Inclusive, teve uma professora nossa que era colega Cíntia Mara. Cíntia Mara. A Cíntia é madrinha do meu filho mais velho, pra você ter ideia. Que legal. Então você ainda tem contato com a minha Cíntia. Irmã. Um beijão pra Cíntia. Gente, Cíntia. Um beijo. Eu lembro lá do também. conjunto contido em A, contido em B e tal. Exatamente. Bons tempos. Cíntia é minha irmã do coração, querida. E aí... eu comecei a estudar no escritório, eu comecei a estagiar no escritório de processo e eu começava a ver como desenhava fluxo de sistema, demanda e tudo mais. Isso foi muito bom, porque eu comecei a me interessar mais ainda pela área de gestão. E aí, Guilherme, o que aconteceu? Logo que eu formei no Cotemig, eu passei no vestibular da UNA. E aí foi onde nós nos encontramos, né? Aí eu fui fazer redes, e já era um momento que você tinha um pouco mais de habilidade, um pouco mais de repertório para falar um pouco da área, para evoluir. E ali foi o momento que a minha carreira deslanchou, porque é bom quando você faz aquilo que você gosta, né? E aí eu comecei a entender que infraestrutura e gestão era o que eu mais tinha interesse, assim. Entendi. Então, foi super positivo. E vocês, né? Porque a gente formou um time ali legal, né, na faculdade. Era uma turma boa. Tinha uma turma muito boa ali. Tinha uma turma boa. Tinha até da outra turma. Da outra turma, o né? Chicão, que ficou Chicão data center há muito tempo. O Chicão é sensacional, cara. Que inteligente. Cara, era... É complexo. Eu lembro que as nossas turmas eram 2 turmas de 70. Exato. No início do curso. E aí, no final, acho que já tinha uns 30 e olhe lá em cada turma. Mais ou menos isso. Muita gente ficou pelo caminho. É. E é normal, né? Isso normal. É comum na área de tecnologia e alguns cursos específicos, né? Mas, cara, na UNA, eu tive algumas referências, assim, acadêmicas, né? Thierry e Thiago. São Os pessoas... Hoffman de um bom conselho. Exato. Bruno V8. Cara, Bruno Castro. Bruno Roberto Vieira Castro. Cara, ele era... Eu vou ter que ir lá na Alemanha gravar com ele, né? Vou ter que dar um jeito de lá. Cara, o Bruno emocionava quando ele fazia o DHCP funcionar na aula teórica, cara. Ele era... Nossa, muita coisa de docência em sala de aula eu me espelhei nele, cara. Ele era... Cara, era o cara que você via prazer em lecionar. Cara, era um... Não, espetacular. A gente teve uma turma muito boa. Teve o Alexandre César Tomás, que aí... Alexandre Tomás, Marcelo Vicente, o próprio Alexandre Siqueira. A gente teve aula com o Alisson. O Alisson Santos. Isso. A gente teve aula com Brunaca. Brunaca. Cara, abração, Brunaca. Gente boníssima. Tem muita gente pra trazer aqui ainda, vou pegar essa lista toda e vou ligar. Você lembra do Eric, que era Lembro. formado acho que passou no concurso da Federal da Paraíba e foi embora. Teve Alan. O Alan Samuel, abraço. Samuel, dava aula de Linux pra gente. Lembra? Sérgio, que dava aula de lógica. Sérgio. Teve Porta Lógica. Teve Carol de português. Foi Carolina Deraldo. A gente teve também... Everton Murilo. Lá no terceiro período. Everton. Cara, sensacional. A gente teve... Estamos esquecendo de gente ainda. Bons mentores, né? Demais. A gente teve... Eu vou lembrar o nome de alguns ainda. O de correio eletrônico, que era lá da Federal. Kaiser Bergman. Falei dele hoje, Falei dele hoje. Era a única disciplina, inclusive, que eu tirei 100. Correio eletrônico. Única. Cara, que boas memórias. Muito bom. Vendo? A gente lembra, tá vendo? Quando é bom, a gente grava, né? Grava. Cara, foi muito bom. Foi excelente. Eu me lembro da minha época de faculdade com uma alegria e uma gratidão muito grande. E os colegas, né? Então hoje a gente você, Forlan, Paulo, Anderson, Douglas, tem o Léo também. Todo mundo. Xisto. A turma aqui é bem próxima aí. É legal. Massa demais. Douglas. Tem 2, né? Tem 2, o Curiri. Cara, Curiri. Vamos parar. Não, corta. Vamos parar, porque senão a gente vai trazer muita apelido aqui da época. Mas é isso. Mainart também. Anderson. Cara, o Anderson me salvou 2 vezes com demanda de Cisco. Tava em cliente, e aí fui mexendo até onde que eu sabia, chegou no ponto, cara, isso aqui é só o Tiãozinho, só o Anderson. Vieira, aí liguei pra ele, não é o Vieira, não, é o Anderson Borges. Cara, aí liguei, cara, tá rolando esse CIS. Falou, cara, comando tal. Aí eu, cara,
Obrigado. Obrigado. Isso é muito legal. Aí, mas quando dava Linux, pau em Linux, ele me ligava. Cara, era muito bom. É uma mão lavando a outra. Mas é isso. Cara, além dessa... Aí, você teve esse período lá na Nemominas. Isso. Teve a formação... Eu lembro que durante a maior parte do curso de redes, você estava lá. Sim. E aí, depois, o que terminou primeiro? A graduação ou a saída da Hemominas? Como é que foi? Não, a graduação terminou primeiro. Hemominas, eu já não era estagiário mais, aí a gente tinha aqueles cargos de recrutamento amplo, eu estava trabalhando na área de infraestrutura e suporte lá. Tá. Em 2009 a gente formou, Uhum. aí em 2010 eu recebi uma missão de organizar essa área de suporte da Hemominas, e aí foi super legal, porque a gente viajava algumas unidades aí, estado afora, né, e tal, a gente plantei unidade Poços de Caldas, inclusive. Aí ok, eu permaneci na Hemominas até 2012. Ah, tá. Só que quando eu saí da Uni em 2009, logo em 2010 eu comecei um MBA em Administração de Projetos, era um MBA executivo, Administração de Projetos e Gestão de Tecnologia. Tá. E ali em 2012 eu falei, cara, tô querendo fazer uma coisa diferente da vida. E recebi uma proposta de um amigo, uma proposta irrecusável, receber 60% a menos do que eu ganhava. Pô. Mas para começar numa trajetória, era um integrador, né? Ele estava desenvolvendo uma ferramenta de gestão de serviço de tecnologia. E aí eu fui mexer com aquela parte de governança, ITIL, COBITs, 20 mil e tal. E foi super positivo, assim, porque em 2013 a gente certificou o sisteminha dele na Pink Elephant lá no Canadá. Ó. E quando acabou, eu me lembro até hoje, quando acabou a auditoria, os auditores falaram assim, olha, parabéns, vocês foram a primeira empresa do Brasil que tiveram a certificação sem contar com consultoria nenhuma. Que massa, bicho. Aí então, assim... Eduardo Mitre e Edgar Mitre, a quem também tem uma gratidão enorme, porque ali eu aprendi muita coisa, foi super legal. E acabou ali, em 2012 eu terminei o MBA, em 2013 eu fui te substituir no Senac. Tá. Certo? Eu Acho saí que é do Senac no fim de 2012, aí em 2013 eu já não tava lá, aí você foi lecionar lá. Eu entrei em 2013 com um processo seletivo... Assim, me ligaram um dia, e eu fui lá dar uma aula de DNS, cara. Era o professor Newton e o professor Anderson Sidney, que estavam na minha banca, os dois. Aí eu comecei a dar aula no Senac, e aí logo nesse período, eu falei assim, olha, gostei, achei a carreira, lecionar, a docência é legal. Aí eu entrei para fazer algumas disciplinas isoladas no mestrado, fiz algumas disciplinas na PUC e algumas disciplinas na FUMEC. Depois eu me cadastrei na FUMEC para cursar o mestrado lá. Sistema de Informação e Gestão do Conhecimento. No Senac eu fiquei pouco tempo, porque o coordenador do Senac, o Wellington Meirelles, meu amigo também, pessoal, um abraço pro Wellington, um cara que eu tenho um respeito enorme. Também tá na minha lista pra vir aqui. Não, cara, gente o Wellington boníssima. é uma das pessoas mais, assim, humanas que eu já conheci. Ele e o Alexandre Sauer, que também dava aula. O Alexandre Sauer tá na minha lista também, já conversei com ele já. Sauer é gente boníssimo. Esses caras, o Sauer tem uma coisa que a gente tem em comum, que todos nós torcemos para o mesmo time, né? Somos atleticanos. Sim, momento de alegria e tristeza. Isso aí, é igual casamento, isso aí. Então eu fui fazer o mestrado, e aí o Wellington Meirelles era coordenador do curso de TI da Faculdade Batista. Aí ele falou, cara, eu tô precisando de alguém lá para lecionar, você não quer participar do processo? Aí eu fiz. E eu me lembro, cara, essa história é muito engraçada, porque ele me convidou e eu tinha recebido a proposta para ficar no Senac, né? Aí ele me convidou para ir no final do ano para fazer o processo seletivo lá. E o Galo tava no Marrocos, cara, disputando o Mundial. E eu fui. Nossa. Eu lembro que você foi. E eu voltei, eu pedi o Batista pra esperar, e a moça do RH falou assim, dia 27 é meu limite. Eu desembarquei em Belo Horizonte dia 24 de dezembro, dia 27, logo depois do Natal, fui fazer minha banca na Faculdade Batista. E lá eu fiquei 3 anos e meio. E aí, por uma feliz coincidência, nos encontramos na UNA. Foi. 2017 já, né? Exato. Aí dali, cara, eu já tinha minha carreira... Indo pra Cybersecurity, né? Eu fui trabalhar numa integradora Cisco, né? NetService aqui. Foi. Inclusive, aqui ó, a logo aqui, ó. O Felipe tava aqui, já conversamos já com o PH. Trabalhou comigo.
Trabalhou comigo. Cara... Não, gente boníssima. Mas é uma... Fazendo só um paralelo, um parêntese aqui, acho que da mesma forma que desde o início lá da sua trajetória você teve um momento lá de visualizar processos na Hemominas, aquilo já te deu uma bagagem muito boa para já ter a visão de gestão, né? Sim. Que aí você já começou a direcionar a sua trajetória para gestão, tanto que o MBA logo após a graduação já era pensando em gestão. Já. E aí vieram os primeiros cargos na área. Cara, eu tive a oportunidade de assumir o primeiro cargo de liderança com 20 anos. Pois então... E a minha equipe era toda mais velha do que eu, então você tinha aquela coisa da idade pesar, e eu achava que isso ia pesar em processo seletivo, depois eu fui entendendo que não era somente isso, né? Mas eu sempre gostei, assim, de trabalhar com gestão, não por achar que você tem que ser chefe, não é isso, mas é habilidade. Então eu tenho uma habilidade de comunicação boa. Que é raro em TI. Exato. E eu tenho... Inclusive, não sei o que eu tô fazendo aqui. A gente é outsider, né, pessoal? E aí eu comecei a entender que a área de tecnologia, né? Na verdade, o que aconteceu? Eu conversei com uma pessoa, Antônio de Pádua. Legal. O Antônio foi, durante muito tempo, responsável de TI de uma grande construtora aqui, de um grupo, né, empresarial, que tinha uma construtora, né, no conglomerado. E ele virou uma vez pra mim e falou assim: Maurício, a TI vai ser profissão executiva, cara. Tu não vai precisar disso, mas precisa sair do mundo técnico e falar um pouco do mundo de negócios. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, cara, eu vou... Pô, isso foi quando? Você lembra? Mais ou menos? 2012. Cara, olha... Ele falou isso comigo. Ele me dava aula de RP, cara. Como que era, funcionava, o que era módulo. Aí ali eu entendi que o mundo não era culpa do sistema, era culpa de processo e tal, enfim. Então eu comecei a me desenvolver para falar, poxa, vou caminhar para um lugar que tem gap, que sua trajetória profissional, né, você tem uma chance maior. Então eu gostava de fazer isso. E aí o que aconteceu? Eu fiz durante muito tempo a atuação em integrador. Você sabe, né? Você veio desse mundo também. O integrador é a última chance antes de você chegar no fabricante, cara. Se o integrador não resolve, cara, chama o fabricante que ele vai resolver. E foi bom. Então eu tive a oportunidade de conhecer a fábrica da Huawei na China, fui trabalhar no México. Então rodei um pouco para entender como essas coisas, né, estavam funcionando. E aí, em determinado momento da minha carreira, eu falei, cara, acho que agora tá na hora de ir pro outro lado. E aí eu fui pro mundo do cliente, né? Então, a minha primeira posição de gestão logo que eu saí da NetService, que foi a minha última experiência com o integrador, foi no Instituto Mário Pena. Uma instituição que eu tenho um carinho enorme, assim, pela causa, pela forma como as coisas acontecem ali e pelo que a gente representava quando a gente chegou lá. Então, foi uma coisa bem, bem interessante. Hoje... Quem tá lá também é um colega nosso, Tadeu Perona, que me sucedeu, que é um cara que eu também tenho um respeito e uma gratidão enorme por ter topado o desafio, porque ele tava parado na carreira, ele voltou porque eu convidei ele pra falar, cara, você não quer dar sequência nisso? Tadeu então, assim, também já é nome aqui pra vir. Cara, Tadeu é uma das pessoas que eu tenho mais respeito hoje na área, assim, pela forma franca de dizer as coisas, um cara, gente boa. E aí, Guilherme, eu fui passando por outros segmentos. Então, em determinado momento da minha carreira, eu acumulava muito as agendas de tecnologia e segurança. Falei, cara, não dá mais para fazer as duas coisas. Você vai para um, vai para outro. E olha que coisa interessante, né? O que o cara de tecnologia virou lá atrás, que era a posição executiva, começou a ser demandado o cara de cyber hoje, né? Aí eu falei, vou aproveitar isso aqui e vou tentar traduzir a necessidade. Aí eu convergi minha carreira para isso, para gestão de cibersegurança. E segurança da informação, né, privacidade, proteção de dados. Bom... A gente voltou a ter outro contato, né, eu como prestador. Você me ajudou na construção do programa de cibersegurança do Bernoulli, então... Legal. Foi um projeto bem legal lá. É outra experiência muito boa, tá? O Bernoulli me deu muitas oportunidades para falar de cibersegurança. Mandar um abraço pro Rodrigo aqui, que é um dos sócios fundadores do Bernoulli, porque ele comprou essa ideia. Mas eu me lembro, quando eu cheguei no Bernoulli no final de 2019, ele falou o seguinte, cara, Maurício, me entregou um artigo do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, falou assim, era um artigo voltado para cibersegurança, ele falou, esse problema aqui é seu. E isso foi super positivo, porque todo que o recurso que eu pedi e tal. E você me ajudou muito. Você, Marcos Flávio, abraço, viu, MF? Você é um cara gente boa. Legal. Você, Marcos Flávio e Thierry. Isso. Cara, bons tempos. O projeto lá foi bem legal.
Mas aí depois disso, teve alguma outra questão acadêmica, mercado? Como é que foi? Eu fui fazer uma formação executiva, duas na verdade. Eu fiz uma formação executiva em cibersegurança na Fundação Getúlio Vargas. Legal. E foi legal que eu fui convidado para lecionar lá. Então hoje eu sou professor do curso da formação executiva. É interessante isso. E fiz uma formação executiva em CTO no INSPER. Uhum. Porque eu queria entender o que estava na agenda desses caras. E aí eu percebi que cibersegurança era uma prioridade sempre na agenda. A gente conversou com vários profissionais do mercado, pessoas aqui, né, assim, a gente deve no mercado mesmo, fala, pô, esse cara aqui é um cara que sabe o que tá falando. Vários cases de sucesso interessantes. E aí eu fui fazer uma formação executiva em formação de conselheiro de cibersegurança. Não para ser conselheiro, mas como iam ter vários conselheiros, eu falei assim, quero ver o que eles vão perguntar e tal. E aí lá eu conheci uma pessoa, foi quem lecionou, né? Álvaro Teófilo, que durante muito tempo foi responsável de segurança cibernética do Banco Santander. Hoje ele é responsável de riscos e controles internos lá. E o Álvaro, ele me abriu, assim, falou, cara, olha, o caminho é esse, são essas demandas. É um cara que eu tenho também uma gratidão enorme apesar de ter pouco contato, né? Poucas vezes, mas foi um cara muito legal. Dois Álvaros, assim, que eu tenho uma gratidão enorme recentemente. O Álvaro Teófilo e o Álvaro Massad da GV, que foi quem me deu a oportunidade. Pessoa que sempre, cara, posiciona assim, executivamente a gente pensa desse jeito, abre porta. Então, é bem legal esse contato no mercado. Que bom. Cara, que legal. E é sempre eu acho intrigante essa questão, né, de quando a gente busca mais questões no meio acadêmico, a gente sempre acaba encontrando novas formas de visualizar ou de interpretar ou de entender as coisas, né, para poder levar para novos ambientes. É sempre um ganho, né? É sempre um aprendizado, apesar de a gente já conhecer coisas lá, por exemplo, da ISO, se for olhar NIST, se for olhar qualquer outro framework, ok, os padrões estão ali. Mas a gente pode pegar aquilo ali e usar com uma abordagem específica, né? Dependendo do nicho que você está, do contexto que você está. E esse tipo de visão é enriquecedor demais, né? E aí, quando você vai para uma formação que ela é mais direcionada com uma formação executiva, você obtém isso mais rápido. Eu não estou dizendo que ninguém aqui tem que ser, eu não vou... Não é isso. Vamos entender outro recorte, né? Vamos entender a trajetória. Pô, eu comecei lá curso técnico, faculdade, MBA, mestrado, e aí beleza. Falei, cara, deixa eu ver o que está acontecendo aqui de maneira... Vamos atualizar, vamos ver o que tem de novidade. E o mais legal disso tudo, Guilherme, é que quando você consegue estabelecer o diálogo com outras lideranças, eles compram a ideia. Cara, eu converso hoje com o meu chefe e o meu vice-presidente e os caras entendem que cibersegurança, isso aqui é importante. E os caras querem, cara, esse conceito aqui na prática e tudo mais. Só que isso você não consegue no curto prazo. Então por isso que o recorte é importante. Pô, vamos falar de resposta a incidente? Então vou falar de resposta a incidente. Vamos falar de governança de cibersegurança? Então vamos falar de governança de cibersegurança. Vamos aprender o framework do Syscontrols? Então vamos aprender o framework do Syscontrols. Porque senão a gente fica generalista em tudo e a gente não consegue aprofundar em nada, né? E aí, de novo, é o conceito de time. Ninguém faz nada sozinho. Você vai se especializar em alguma coisa, contratar outro que é especialista em outra e vocês vão formar um time ali pra ganhar o jogo. Sim. Agregar conhecimento, consolidar as coisas e... isso é uma dica, hein? Ninguém é bom demais e ninguém é bom sozinho, principalmente em cibersegurança. Não é? Falando nessas dicas, esse é o próximo tópico, né? Já aproveitando, puxando esse gancho. Para quem... Eu vou fazer um recorte para gestão, porque você sempre acabou direcionando mais para esse viés. Mas, inclusive, a gente tem cursos de gestão de TI sendo ofertados em várias instituições, onde a gente tem ali um pouco da fundamentação teórica de cada área para ele conseguir conversar com os diversos times que ele possa coordenar e, enfim, ter pelo menos um pouco de embasamento em cada uma dessas frentes. Claro. Mas, além dessa formação em gestão de TI ou sistemas de informação, que também vem um pouco de tudo, né, de uma forma mais generalista, o que você recomendaria para quem deseja atuar com gestão e está ali iniciando o curso ou está no meio do curso, enfim, quem vislumbra essa carreira? Sua pergunta é interessantíssima, porque se a área toma uma notoriedade, né, ganha uma notoriedade, ela ocupa um espaço executivo, você precisa dominar outras disciplinas
desse mundo executivo. Então, por exemplo, o cara que é de alta liderança hoje que não sabe financeiro, o mínimo, tá fora. O cara que não entende o que a gestão de dados pensando no negócio, não na ferramenta, ele tá fora. O cara que não tem habilidade de comunicação, de relação humana, ele tá fora. Então, assim, eu tenho uma crítica nesse modelo de formação, que a nossa formação, historicamente, ela é muito técnica, incluindo a parte de gestão. O cara vai falar assim, olha, você vai entender tendências tecnológicas para o gestor de TI. Pô, cara, e as tendências corporativas? Como que você tem que, né, se adaptar? Cara, falar uma segunda língua é importantíssimo hoje para você lidar. Então, assim, o que eu acho, né, de dica? Eu custei aprender isso, mas tem uma coisa, assim. Você precisa identificar qual é a sua habilidade. E trabalhar com gestão, você tem que ter habilidade de trabalhar com gestão. Porque, cara, você não vai entrar no mundo técnico o tempo inteiro. E você vai lidar com disciplinas que fogem ao que você está acostumado. Então, a primeira coisa, identifique se você quer realmente ter a carreira de gestão. E hoje o mercado te dá essa oportunidade. Você pode ter a carreira em Y. Cara, eu não quero ser gestor, mas quero ser especialista técnico que complementa o gestor. Financeiramente, as coisas... Variado. Então, assim, veja se se a sua habilidade está direcionada àquilo. Entender o que vai correr atrás de prioridades do negócio. E, gente, prioridade de negócio, a gente vive num mundo capitalista. Lucro perene. Então você precisa entender aquilo que é disciplina ou as disciplinas que vão favorecer o lucro perene. Você sempre vai ter meta financeira, você sempre vai precisar fazer organização orçamentária, você vai precisar entender a diferença de investimento e custo fixo. Você precisa saber isso, minimamente. Então, buscar essas formações complementares é essencial para você ocupar uma carreira de gestão hoje. E além dessa questão, a gente tem aí, seja a parte do business ali em si, né, ou as questões de contabilidade, financeira e gestão, aí a gente ainda está falando de aspectos um pouco técnicos, né? Então a gente tem ali o hard skill de TI, o hard skill de negócio, né, finanças e etc. Mas e ainda vem ali a camada de soft skills, porque o gestor, ele tem que resolver conflito, ele tem que lidar com conflito, vai ter conflito no time, vai ter com outras áreas, vai ter negociação com outras gestões, então ainda tem essa camada, né? Então você tem que saber o relacionamento interpessoal, que todo mundo fala que é clichê e não é. Ele acaba... Cara, ele acaba virando fator de decisão para demissão, muitas vezes. Muitas vezes. E tem um detalhe aí. O mercado tá mudando. A gente tá vindo... Estão chegando as novas gerações. E eles têm habilidades comportamentais completamente diferentes das que a gente estava acostumado. Então, assim, saber lidar com múltiplos públicos é importante. Outra coisa, a formação internacional hoje ela é muito fácil, porque você não precisa deslocar para lá. Você consegue obter rápido, faz curso online e tudo mais. E o modelo educacional brasileiro é muito diferente de outros países. Então essa turma ela já vem com uma formação de fora, complementar e tudo mais, que vai te exigir dialogar com ela. E tem um outro detalhe final. O gestor atual ele é um facilitador, ele não é dono mais da... A gente tinha muito disso, né? Não sei se você lembra. Não, esse cara aqui é o cara bom porque ele sabe mexer lá no cabo do switch, ele configura, ele tem a senha do servidor, não era assim? Cara, hoje esquece isso. Isso não existe. Então o cara, ele tem que entender qual é o momento de fazer dentro de casa, de terceirizar, de contratar, de reter um talento, de desenvolver aquele talento, de liberar aquele talento para alcançar novos áreas dentro da própria organização. E um detalhe, assim, fundamental, eu sempre escutei isso na minha carreira, você quer ser gestor? Faça um sucessor. A única chance de um gestor dar certo, Guilherme, é se quem está abaixo dele for melhor do que ele. É a única forma. E eu comprovo. Cara, isso é profundo e complexo, porque ainda muita gente esbarra ou no ego, ou esbarra em N questões que não, se eu preparar vai puxar meu tapete, ou tem muitos momentos que a gente vê esse tipo de coisa e não... Cara... São paradigmas que precisam ser quebrados, né? E o conflito, ele é necessário. Um conflito positivo. Assim, eu aprendi uma coisa também, que a melhor forma de você se desenvolver numa posição de carreira é quando você sai da zona de conforto.
Então, quando te Senão colocam... você fica estagnado. Exatamente. E você tá sempre acostumado com a mesma coisa. Então, aquela historinha, eu sou movido a desafio. Não, você é movido a desconforto. Aquilo que você... Total. Entendeu? Não é à É toa que isso. eu tô fazendo esse movimento pra São Paulo. Cara, a sua história é uma história impressionante, porque você fala assim, pô, é disruptivo. E você foi um dos casos que me fez refletir e falar o seguinte, onde eu quero estar daqui 5, 6 anos? Porque a nossa área é uma área muito estressante. É uma área que você não tem... Você não sabe. Meu telefone hoje tocou, era 2h47 da manhã. Então, assim, é o inesperado o tempo inteiro. E será que você vai querer isso? Até quando, né? Então você me fez pensar e falar, cara, o que eu quero, assim? Não que eu vou fazer música, eu não tenho essa habilidade, mas... mas... Quem sabe eu vou lá empresariar o Guilherme. Tem vaga. Tá precisando de alguém com mais capacidade de gestão e negociação do que eu ali. Vamos conversar. Não é? Mas, cara, é complexo. Chegou a um ponto de... Ainda mais, assim, nas nossas trajetórias, né, que foram iniciadas ali quase na mesma época, você sempre teve essa visão de mais gestão e eu sempre fui mais para hands-on. Gostava mesmo da época de virada, migração, networking, servidores, e foi o que foi onde eu construí minha carreira e fui para docência, etc. Mas chegou ao ponto de começar a incomodar as demandas ou o fluxo, enfim. Aí comecei a repensar também sobre onde que eu quero estar amanhã. Foi bem isso. Mas esse incômodo foi em 2019. E aí lá eu tô assim, tá, mas o que eu vou fazer? Porque ali eu tinha largado música há 5 anos, 100%. Tinha vendido tudo que eu tinha. E você saiu da zona de conforto. Pois é. Aí começou a me incomodar. Eu falei, tá... Vamos pesquisar, não sabia ainda o que ia ser, como que ia ser. Hoje ainda eu tenho uma certa dúvida, mas já mais direcionada, né? Tem a parte de produção, tem a parte de carreira, ou o que eu estou fazendo para minha carreira ser portfólio para a produção de outros artistas. Mas é um ponto que eu cheguei que, cara, preciso mudar isso aqui, porque tá começando a afetar e fazer mal. E aí foi uma construção, e essa construção tem 3 anos... E aí agora que tá pra virar a chave. Mas olha que coisa interessante, né, Guilherme? Assim, você se movimentou, talvez você teve o gatilho de voltar a fazer alguma coisa que você gostava e falar, pô, isso aqui de fato faz sentido para eu dar sequência no que eu quero como objetivo de vida. E de certa forma, você não se arrepende do que você fez lá atrás. Não, porque foi o que construiu Isso. tudo e possibilitou hoje eu tomar essa decisão, fazer esse movimento. E aí é que tá um ponto, assim... De ter condição de planejar esse movimento, melhor falando. Eu acho que o profissional, ele tem que entender o momento da retirada ou de baixar um pouco a guarda. Então, assim... Agora eu tô com 34 anos, eu tô no auge da minha vida produtiva. Então eu encaro muita coisa, a gente vai de peito aberto, volta, arrepende e tal. Você abre mão de muitas coisas. Hoje eu abro um pouco menos devido à minha família, os meus filhos, etc, né? A minha mulher e tudo mais. Mas antes eu não era assim. Agora, quando você mira lá na frente, cara, imagina, eu tô com 34. Com 44 eu vou estar com esse mesmo ritmo? Ou será que eu não tenho alguma coisa pra canalizar? Então, e quando você olhar pra trás e lembrar dos seus 34, você fala, poxa, com 34 eu tava pensando em chegar até aqui. Então isso é o mais legal E talvez você vai voltar pra uma coisa que é agora, cara, eu fazia isso lá na minha infância e agora eu vou fazer da minha infância o meu ganha-pão. O meu trabalho, E, de novo, né? A gente não tem que fazer só aquilo que a gente sabe. A gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Se você não fizer o que você não gosta, você vai... Chega uma hora que começou a afetar. E aí a minha produtividade, ou alguns resultados começaram a ser menos assertivos em alguns momentos. E aí é um momento que para mim foi de muita reflexão de... Cara, se fosse medicina, por exemplo, eu estivesse fazendo cirurgia em alguém, um erro desse poderia custar uma vida, sabe? Exato. Então você está começando a incomodar a ponto de não executar a demanda com a mesma qualidade que eu executava lá atrás. Opa, vamos sair antes que isso afete o nome no mercado ou que
aconteça algum incidente, seja responsabilidade. Sim. Então é uma... Mas as pessoas não estão preparadas para isso, na maioria das vezes. Porque é uma sensação de... É porque assim, a gente tem um cara... Esse cara trabalhou comigo há pouco tempo. Olha que interessante. Cargo bom, tá no auge da carreira. Ele conquistou o Green Card. Ele abriu mão de tudo e vai embora, cara. E todo mundo... Ele fez um post no LinkedIn, eu tô falando porque é aberto. Então, assim, mandar até um abraço pra ele. Alessandro Viana, era o auditor lá da Nexa, né? O gerente geral de auditoria. Ele falou, cara, todo mundo achou que eu era maluco de abrir mão disso tudo, mas o meu sonho era esse. E tem que enaltecer a coragem de pessoas como você, como ele, várias outras falam assim, cara, eu tô seguindo o que eu quero, entendeu? E mais a coragem é de você reconhecer que você fala, cara, isso aqui pra mim não dá mais. E é difícil. Esse é pesado. Porque a gente escuta muito externo, né? Poxa, mas, por exemplo, eu fui uma primeira pessoa que falou, cara, eu não quero mais. Você falou, pô, cara, é fantástico tecnicamente. Você é muito melhor tecnicamente do que eu. E de gestão você é muito melhor do que eu. E a gente se completa. A minha empresa durou 13 anos, não sei como. E a gente se completa. Então, assim, um precisa do outro. E na hora que você fala, cara, eu não vou porque esse brilhantismo técnico tá se apagando porque eu não quero isso mais, tem que enaltecer. Poxa, o cara reconheceu, ele tá sendo justo com ele, entendeu? Isso é difícil. Isso confesso que foi muito, muito complexo, porque assim, na época que eu tomei a decisão de abandonar a música para TI, entrei lá na faculdade, eu sabia que o meu retorno financeiro ou profissional seria proporcional ao quanto que eu me dedicasse ou de conhecimento que eu tivesse. E o que não acontece na música, seja carreira artística ou produção musical. De forma alguma. É uma música, estourou, você ganhou na loteria. Não, exato. É algo muito mais... A gente falava disso, incerto. Né? Você lembra? Demais, falava. Dos documentários que tinham sobre isso, da mídia sertaneja, como os caras produziam. É bem por aí. Mas... nesse andamento, eu não posso citar o nome do projeto, mas está em andamento uma trilha sonora para um curta duração. Que legal. Então surgiu o convite depois que eu fiz a publicação da minha primeira composição autoral. A pessoa ouviu, gostou, falou, cara, tô desenvolvendo um curta aqui, você não quer fazer? Aí é para isso, é para jogo. Então assim, começam a surgir outras questões que... Se eu tivesse fechado e não tomado a decisão, nem saberia que poderiam acontecer. Acho que você deu uma entrevista, foi na Inconfidência? Foi na Inconfidência, ano no fim de 2021. Isso. E eu me lembro que você falava que o seu viés musical, né, a sua trajetória musical era de estúdio. Você não é um cantor de palco. Não. Acho que você comentou isso. Comentei. Sempre fui baterista, guitarrista, gravava muita coisa. E olha que legal como as coisas estão dando certo. Não é? Porque dentro do estúdio você tá recebendo. Que faz trilha, que você produz outras pessoas. Cara, fora que as suas referências musicais são sensacionais. Né? Graças aos meus irmãos mais velhos. Cara, eu lembro de 4 anos de idade colocar Queen, Titãs na vitrola, sozinho, 4 anos de idade, pegava o vinil. E olha que o Fred Mercury foi um dos caras que mais mudou essa questão, né, da estrutura, melodia, porque o cara era um fenômeno, né, ele compunha, fazia melodia, definia o tempo da música, o cara era... Ele era sensacional. Uma boa referência. Não tinha como dar errado, não, pô. Mas é isso. Cara, obrigado pelas palavras e depois dessa... Chegou o momento em 2021 que eu fiz um post no LinkedIn falando, né, da transição, que estava iniciando, etc. E aí, acabou que muita gente veio, cara, fui seu aluno lá, mas formei, agora eu faço isso em outras áreas que, olha, que legal, e acompanho a trajetória desse pessoal sendo bem sucedido em outras áreas que não tem relação nenhuma com TI. E eu falo, olha, que legal, cara, você acaba encontrando no outro uma trajetória similar, né? E é o alento ao que você tá buscando, talvez você fala, poxa, foi e voltou. E tem muita gente que vem de outra área e que começa a se dedicar a TI também. Isso é legal. Isso é legal. E é bom quando você vê o movimento de democratizar aquilo que sempre foi muito, né? O pessoal fala, pô, você fala chinês, cara, e tal, bit byte, ninguém entende o que você fala, por isso que as pessoas aceitam. E hoje quando você vê que as pessoas conversam, que legal, tem exemplos recentes aí que eu fico feliz, assim, da pessoa entender, poxa, é isso aqui que você tá falando? Que legal, é isso, cara. É muito legal. É muito massa. Bom, a gente já cobriu essa parte de dicas, né? Pensando em quem quer estar com gestão, soft skills, hard skills.
Mas sobre uma... Claro que tem toda uma trajetória, né? Você comentou do seu caso, veio do viés técnico e foi caminhando. Mas tem alguma trilha, algum caminho, algum curso específico que você recomendaria? Ou para quem acabou de formar na área, independente do curso, está lá atuando como analista ou na parte técnica, que já está na área, né? Não que está iniciando ainda. Sim. Talvez alguma competência que seria... Ou algum curso que seria interessante, talvez ele já começar a olhar de imediato, complementando toda essa questão que a gente já falou. Bom, hoje, assim, todo e qualquer profissional de tecnologia tem que entender de algumas disciplinas que são comuns à performance do negócio, que facilitam muito a vida, né? Cara, estuda dados. Dados é o mundo hoje. Inteligência artificial. Por quê? Porque existe uma ideia de que a inteligência artificial ela vai substituir na totalidade várias funções humanas, né? E eu ainda discordo um pouco dessa capacidade. E discordo não porque ela não tem potencial, mas é porque estão distorcendo o propósito. Então todo mundo quer fazer tudo a todo custo. Outra coisa, assim, que é importantíssimo, que a gente perdeu muito, a capacidade de gerenciar projeto. Cara, é algo tão forte... Falando no meio acadêmico, né? Sempre tendo essa questão de projetos, há uns 10 anos atrás. Exato, porque o projeto, você consegue enxergar valores que serão... você vai visualizar o valor na entrega do projeto, você vai ter que operacionalizar aquilo. Porque ele vai entrar numa esteira de sustentação. Então, é uma coisa absurda. Você vê a maioria das empresas se convergindo a serem demandadas por projetos, né? E, cara, de produto... É porque... romantizaram a área, né? Então hoje é cheio de si. Os caras falam assim, Maurício é siso. Que siso, cara? Me ajuda, siso é dente, cara. Me deixa quieto aqui me deixa quietinho aqui e tal. Tá tudo certo. E aí, a gente começou a perder algumas coisas que são base. Então, cara, se você trabalha com tecnologia, você tem que entender de lógica. Mas se eu não sou bom, mas no mínimo você tem que saber como as coisas, né, se conectam e tal, estabelecer um raciocínio lógico ali. E essas tendências, elas têm um amparo lógico. Tem. Se você não entender, como vai fazer? Então o projeto é a mesma coisa, você tem uma sequência de atividades. O problema é que romantizaram, aí trouxeram o mundo ágil, que é super legal, o manifesto ágil, mas distorceram, porque os caras acham que agilidade tem a ver com rapidez e não com tempo de resposta. O fator tempo é secundário nesse aspecto e tal. Então, eu vejo hoje o cara que já está na área, entenda de inteligência artificial, entenda de analytics, porque as coisas estão conectadas. Primeiro entenda de analytics, depois entenda de inteligência artificial e volte a ter a veia de projeto, porque se você não conseguir combinar a inovação com a sua rotina, nada vai sair do papel. Entendeu? Então não tem jeito. Não. Isso eu vejo todos os dias. Todos os dias. Então... é o caminho. É isso. Maurício, obrigado demais por ter vindo, cara. Eu te agradeço a oportunidade. Foi massa demais de bater papo aqui. Você sabe que você tem o meu desejo de todo sucesso. Obrigado. Que você merece. Obrigado. E pra gente encerrar, se você pudesse voltar no tempo, lá no Maurício que estava começando, entrando no Cotemig, o que você falaria pra ele? Pra mim? Eu sempre fui muito ansioso, né? Somos. Assim, as coisas acontecem no seu devido tempo. A única coisa que a gente não consegue antecipar é a nossa experiência, porque ela tá ligada à vivência. Então, eu, com 34 anos, sou muito grato por tudo que vivenciei. E gostaria que as pessoas, né, tivessem as mesmas oportunidades que eu tive. Então, calma o coração. A gente vive um mundo maluco, de muita demanda, um monte de coisa, mas tudo acontece no seu devido tempo. A experiência a gente não antecipa, a gente vive. É isso. Legal. Muito bom. Valeu demais, Guilherme. Obrigado. Valeu, cara. Esse foi mais um Prosa de TI. Semana que vem tem mais episódio. Um abraço e até lá.